Olá pessoal, vamos continuar então a aula anterior. Nós paramos lá nas leis de Newton, né? Falamos das leis de Newton e aí fizemos algumas aplicações com alguns exemplos e agora vamos falar de algumas forças especiais da aplicação das leis de Newton, né? Começando aqui pela força de atrito. Então sempre que a superfície de um corpo escorrega sobre o outro, cada corpo exerce sobre o outro uma força paralela a essa superfície, né? Então essa força é inerente ao contato entre a superfície e chamamos essa força de atrito, né? Então a força de atrito sobre cada corpo ele vai ter sentido oposto ao seu movimento em relação ao outro corpo. Então as forças de atrito que atuam entre a superfície em repouso relativo são chamadas aí de forças de atrito estático, né? Essa força de atrito estático, ela acontece quando o corpo está na iminência do movimento, ou seja, ele não entrou ainda em movimento, ele está na iminência de entrar em movimento. Seja, então, o atrito estático é a força de atrito que atua quando não existe deslizamento, ou seja, não existe movimento para o corpo, né, entre as duas superfícies em contato, né. Então ele se opõe ao movimento relativo entre as superfícies, né, está sempre contrário ao movimento, ou seja, ó, o bloco aqui nessa figura movimentaria nesse sentido e a força de atrito está no sentido contrário, né. É proporcional às forças que pressiona as duas superfícies entre si, ou seja, é proporcional à força normal. Lembra lá na aula anterior que nós determinamos que força é essa, né? A força normal, né? Onde tem a compreensão entre as duas superfícies, né? Então aqui nós temos então que essa força de atrito ela é dada por um coeficiente que nós chamamos de coeficiente de atrito estático, né? Que é μe, vezes essa força normal, né? Vezes aqui a força normal. Então, a força de atrito estático máxima entre estas duas superfícies será igual à força mínima necessária para iniciar o movimento relativo, né? Iniciando aí esse movimento, você muda então o coeficiente de atrito estático para atrito cinético, né? Então, ó, ou seja, ó, que eu falei lá atrás, ó, a força máxima de atrito é um limite superior para a força de atrito estático. Então, além deste limite, as interações químicas se rompem, né? Essas interações químicas aqui se rompem, permitindo aí um movimento relativo entre as superfícies, né? Ou seja, então eu tenho lá que a força de atrito estático mínima é menor ou igual a μe vezes a normal, né? Então a orientação da força de atrito estático é tal que se opõe à tendência dos deslizamentos, né? Quer dizer, uma força oposta aí ao movimento, ele é contrário ao movimento, ele é uma força de resistência aí a esse movimento aí, né? Então entrando em movimento, nós temos aí a força de atrito cinético, né? Ou seja, então se o esforço aqui entre a superfície for alto, pode haver movimento relativo, ou seja, o corpo agora pode se deslizar um sobre o outro. Então, nesta circunstância, haverá um atrito entre a superfície que nós chamamos de atrito cinético, de deslizamento, né? Que se opõe aí também ao movimento, ele também é contrário ao movimento. Esse atrito é também proporcional às forças de interação entre as superfícies. Ele também é paralelo ao deslizamento dos corpos, ou seja, e também tem um sentido contrário ao movimento desses corpos aí,
e essa força também ela vai ser dada por um coeficiente, só que um coeficiente de atrito cinético vezes a força normal, né? Lembrando que o coeficiente de atrito cinético ele vai ser sempre menor que o coeficiente de atrito estático, né? E a orientação da força de atrito é tal que se opõe também ao deslizamento, assim como a força de atrito estático, né? Então, olha só, nesse gráfico aqui, nós temos uma comparação entre esses dois coeficientes, seja aqui nessa reta aqui, nós temos quando a força de atrito é exatamente igual à força aplicada, né? O corpo está estático, está parado. E aqui nesse ponto aqui, nós temos o corpo na iminência do movimento, ou seja, minha força de atrito estático ela é menor do que μe vezes a normal. E aí o corpo entra em movimento. Quando ele entra em movimento, você tem então a mudança da força de atrito estático para a força de atrito cinético. Aí o coeficiente muda, a força normal permanece e o coeficiente de atrito estático muda para o coeficiente de atrito cinético, né? Então, resumindo essas aplicações, nós temos aqui algumas leis empíricas que nós podemos tirar sobre essa força de atrito. Então, ela é sempre que a superfície de um corpo escorrega sobre outro, cada corpo exerce aí sobre outro uma força paralela à superfície. Então, ela é uma força paralela. Essa força é inerente ao contato entre a superfície e é chamada de força de atrito né? Então, essa força de atrito sobre cada corpo tem sentido oposto ao movimento em relação ao corpo. Então, ela é paralela à superfície, ela é inerente ao contato entre as superfícies e ela é oposta ao movimento dos corpos, né? Então, a força de atrito estático máxima entre as duas superfícies será igual à força mínima necessária para iniciar o movimento relativo. E terceiro, iniciando o movimento, as forças de atrito que atuam entre a superfície usualmente decrescem, pois entra em ação a força de atrito cinético, de modo que uma força menor será suficiente para manter o movimento. Nós vimos lá no gráfico, né? O gráfico mostra isso claramente. E quarto, a força de atrito independe da área de contato entre o corpo e a superfície que o suporta, ou seja, quanto maior a área de contato, menor a pressão que o corpo exerce sobre a superfície. Esse fato significa que a força necessária para arrastar um tijolo metálico sobre essa mesa metálica é a mesma, não importa qual face do tijolo esteja em contato com a mesa. Podemos entender então esse resultado considerando que a área microscópica de contato será a mesma em ambas as situações, né? E quinto e último, a força de atrito é proporcional à força normal que a superfície exerce sobre o corpo considerado. Então, a normal é proporcional à quantidade de microsoldas que existirão entre as superfícies, né? Então, aqui são algumas leis empíricas que nós podemos induzir sobre as forças de atrito, tá? Então, aqui vamos fazer um exemplo aqui de aplicação. Então, olha só. Então, em um jogo de curling, o jogador lança uma pedra na forma de disco, com a massa igual a 0,40 kg, que está inicialmente em repouso. Então, a pedra parte inicialmente com uma rapidez de 8,5 metros e desliza por uma distância de 8 metros antes de parar. Encontre o coeficiente de atrito cinético entre a pedra e o chão.
Lembrando da aula anterior, primeira coisa, faça um diagrama de forças do corpo, ou seja, então aqui está a pedra, né? A pedra que vai deslizar sobre o solo, e aqui você tem as forças atuando nela, ou seja, quais são as forças? A força peso, a força normal de contato e a força de atrito entre a pedra e o chão, né? Então você tem essas três forças aqui, né? Então você tem a força, a soma vetorial dessas três forças vai me dar a força, a segunda lei de Newton me dá então a força resultante, que é massa vezes aceleração, né? Separando agora o eixo x, y, né? As coordenadas aqui dessas forças, então na direção y eu tenho lá força normal, né? Força normal menos a força peso, isso igual a zero, porque não tem movimento em y, né? Isso então vai me dar que a força normal é igual a força peso, exatamente igual a força peso, né? E na direção x eu tenho que menos a força de atrito, né? Direção no sentido aqui negativo, né? Então menos a força de atrito é igual à força da segunda lei de Newton lá, que é igual a massa vezes a aceleração na direção x, né? Na direção x, então tenho que a força de atrito menos a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração na direção x. Só que então eu tenho que a força de atrito cinético é igual a quem? Menos a massa vezes a aceleração. Só que a força de atrito cinético é igual a quem? A gente viu lá atrás. μc, ou seja, o coeficiente de atrito cinético vezes a normal, né? Isso é igual a menos m vezes a, né? Aceleração. Mais a força normal, a gente viu que é mg. Substituindo aqui, nós temos então a massa corta com massa. Então nós temos que a aceleração é igual a menos μc, ou seja, coeficiente de atrito cinético vezes a aceleração da gravidade, né? Aceleração da gravidade, né? Então, para eu achar então o coeficiente de atrito cinético, eu preciso achar aí a aceleração, né? Eu preciso achar aqui a aceleração. Como a aceleração, eu não tenho essa aceleração, mas eu tenho a velocidade, né? As velocidades inicial e final aqui da minha parte que eu posso usar, lembrando das aulas anteriores do movimento, posso usar a equação de Torricelli para determinar aí esse coeficiente de atrito, que é o que eu quero, né? Então eu tenho lá que v quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2ax delta x, né? Ou seja, velocidade final é zero, porque o corpo parou, né? Velocidade inicial ele me dá aqui, ó, que é 8,5 metros por segundo, né? E a aceleração AX eu acabei de achar, que é menos μc vezes g, né? E delta x. Aqui, então eu tenho lá que v0 ao quadrado é igual a 2μcg delta x, ou seja, quem que é o μ aqui, que é o coeficiente de atrito cinético, é exatamente v0 ao quadrado dividido por 2g delta x. Delta x eu tenho, né? Tá aqui. O g eu também tenho, 9,8, e v0 eu também tenho. Substituindo, eu tenho que μc é igual a 0,46, ou seja, o coeficiente de atrito cinético, nesse caso, é 0,46. Observe que a forma de resolver o problema aqui é exatamente igual aos problemas que a gente resolveu na aula anterior, né? O que muda aqui é que você tem agora um acréscimo de uma força, que é a força de atrito. Mas a forma de resolver é a mesma. Faz o diagrama de força, faz a soma vetorial dessas forças, separa em componentes e aí resolve as equações dessas componentes, né? E faz as aplicações devido aí, ok? Vamos para mais um exemplo aqui. Então vamos lá. Tem lá. Uma moeda foi colocada sobre a capa de um livro que está sendo aberto progressivamente.
O ângulo θ máximo e o ângulo é o ângulo que a capa forma com a horizontal. Quando a moeda começa a se mover, encontre o coeficiente de atrito estático entre a capa e a moeda. Então está aqui o livro. Você começa a abrir esse livro, então ele vai fazer um plano inclinado e a moeda começa a descer aqui, né? Primeira coisa, faça o diagrama de força. Então, quais são as forças que você tem atuando aqui? Você tem lá força de atrito, força normal, força peso, né, sobre o plano inclinado. Lembra disso? Lembra lá da força sobre o plano inclinado? Ela vai estar inclinada aqui, né? Fazendo aqui o eixo cartesiano x, y aqui, colocando essas devidas forças lá, você vai ter então, ó, y, x. Sobre o eixo x você tem a força normal, desculpa, a força de atrito. Sobre o eixo y você tem a força aqui normal e a força peso inclinado, né, que vai ser propagado em x e também em y, né? Ao menos esse ângulo θ aqui. Então, mesma situação, faz as somas das forças vetorialmente, seja a força normal, mais a força peso, mais a força de atrito, isso é igual à força total, que é massa vezes aceleração, né? Que nesse caso é estágio, ou seja, a moeda não entrou em movimento, então isso é igual a zero, né? Separa as componentes em x e y, ou seja, quais são as forças em x? As forças em x, quais são? Eu errei aqui, gente, desculpa. Aqui é y, tá? Aqui é y, aqui é y e aqui é x, tá? Então, a força em y, força normal, menos mg cosseno de θ igual a zero, né? E a força em x, força de atrito menos mg seno de θ, isso igual a zero, né? Então daqui eu tenho que a força de atrito é igual a força normal vezes tangente de θ. Ou seja, se eu divido essa equação por essa equação, olha, só dividindo essas duas equações, eu vou ter ó, isso dividido por isso, né? Isso dividido por isso, isolando a minha força de atrito, ó, mg corta com mg, eu vou ter que força de atrito é igual a força normal vezes a tangente deste ângulo aqui, né? Desse ângulo aqui, né? Mas, lembrando lá da parte teórica da aula, a força de atrito é menor, igual a força, a μe vezes a normal, né? μe vezes a normal. Então, substituindo isso aqui na força de atrito aqui, eu tenho então que o meu μ é igual a tangente do ângulo máximo, né? Do ângulo máximo aqui, ou seja, o meu coeficiente de atrito, né? Ou seja, a tangente essa é igual a quem? A força de atrito dividido pela minha normal, né? Dividido pela normal. Então, eu tenho lá que isso aqui é μ vezes a normal, normal corta com normal, sobrou então que μ é igual a tangente do ângulo máximo, né? Tangente de θ máximo, tá? Só corrija aí na hora que vocês estiverem refazendo essa aula, vendo essa aula, não esqueça que aqui está trocado os eixos, tá? Me desculpa aí, então aqui é a direção y e aqui a direção x, tá? Para você, essas equações aqui está indicado aqui no exemplo nos eixos contrários, tá? Aqui é y e aqui é x. Ok, vamos lá para mais um exemplo então. Ou seja, ó, duas crianças estão sentadas em um trenó em repouso. Você começa a puxá-las por uma corda que faz um ângulo de 40 graus em relação horizontal. A massa total das crianças é de 45 kg e do trenó é 5 kg.
Então, os coeficientes de atrito estático e cinético são 0,20 e 0,15. Encontre as forças de atrito entre o trenó e a neve e a aceleração do trenó se a tensão da corda for 100 Newton ou 140 Newton. Mesma situação, olha aqui está a situação na figura. As duas crianças no trenó, aqui o pai puxando o trenó. Então, quais são as forças aqui? Você tem a força normal, a força peso, a força de atrito e a força de tensão aqui, né? Formando um ângulo aqui de 40 graus. Jogando no plano cartesiano, olha só, você tem ó, sobre o eixo Y força normal, força peso, né? E aqui você tem no eixo X você tem a força de atrito e inclinado aqui a 40 graus você tem a força de tração, certo? Então, mesma situação, a soma de todas essas forças vetorialmente, isso é igual a massa de aceleração, né? Segunda lei de Newton. Como está parado, isso igual a zero, né? Aí separa as forças novamente em x e y. Em y temos lá força normal mais a tensão propagada em y, nesse caso vai ser T seno θ, menos a força peso, mg, isso igual a zero, né? Então daqui eu tenho que a força normal é igual a menos T seno θ mais o peso, né? Agora em y eu tenho lá menos a força de atrito, né? Direção contrária ao movimento, mais a propagação aqui da força de tensão sobre o eixo X, que é T cosseno θ. É isso igual a zero, né? Antes de mover, né? Antes do movimento. T igual a zero antes do movimento. E aqui, menos a força de atrito mais T cosseno θ igual a massa de aceleração em X, se houver movimento, né? Se houver movimento. Então, fazendo aí, eu tenho então que nesta primeira situação, eu tenho que a força de atrito que a gente viu lá atrás é igual a coeficiente de atrito estático vezes a normal. E na outra situação é que a força de atrito é maior do que o coeficiente de atrito estático vezes a normal, né? Isso dependendo da situação. Antes do movimento, se movimentar, né? Antes do movimento, se movimentar, foi o que a gente viu lá atrás. E essas aqui são as equações. Então, fazendo as aplicações que ele pede no problema, aqui, então nós vamos ter lá, para t igual a 100, né? Então nós temos lá, força normal, trazendo para lá, força normal igual a menos t, seno θ mais mg, e a força de atrito igual a t cosseno θ, antes de se movimentar, certo? Então, para t igual a 100, nós temos lá, substituindo aqui, eu tenho então que a força de atrito, né, vai ser igual a 77, né? T 100 cosseno de 40, então vai ficar a força de atrito igual a 77 newton, né? Então a força de atrito máxima é igual a μe vezes a normal, que é igual a μe menos a normal, que é vezes a normal, que é isso aqui, né? Menos t seno θ mais mg, substituindo os valores que ele me dá no problema, isso dá 85 newton, né? Ou seja, então essa força máxima aqui é maior do que essa força aqui, né? Ou seja, na iminência do movimento, ou seja, o coeficiente de atrito estático, ou seja, essa força aqui ela é menor do que aqui 85, né? Então para T igual a 140 newton, nós vamos ter agora T 140, substituindo aqui eu tenho que FE igual a 107, né? E agora a força de atrito máxima, μe vezes a normal. Então, μe vezes menos T seno θ mais mg, né? Substituindo os valores que o problema me dá, eu chego que isso é 80 newton, ou seja, isso agora é menor que isso, né? Ou seja,
a força MiFe é maior do que a força máxima. Isso significa que deu uma diminuída no coeficiente de atrito, né? Então eu mudei o coeficiente de atrito estático para cinético. Aí agora eu uso então esta equação e não mais essa, né? E não mais essa aqui. Então eu tenho lá que força de atrito cinético mais T cosseno θ é igual a M vezes A. E aqui eu consigo achar então a aceleração do trenó, né? Então A igual a T cosseno θ menos a força de atrito cinético dividido pela massa, substituindo os valores, né? Que a gente achou aqui os valores que o problema nos dá. Então eu tenho que a aceleração 0,64 metros por segundo. Tá? Ok. Então outro exemplo interessante aqui, que a gente vê sempre nos livros aí, e o que gera bastante curiosidade é como que os antigos egípcios levantaram aí os gigantescos blocos de pedra usados para construir essas pirâmides aqui gigantescas, né? Ou seja, eles usaram exatamente esses princípios básicos da física que nós estamos vendo aqui. Então, olha só, imagina que aqui um bloco, né, amarrado numa corda e aqui os egípcios puxando esse bloco aqui, né? Então, como é que eles faziam isso? Então, eles amarravam isso aqui sobre um tronco, né, e deslizavam isso aqui sobre outro tronco aqui, né, rodando, né? Puxando aqui, eles conseguiam levantar então blocos gigantescos aí de pedra para se amontoar para poder construir aquelas pirâmides lá. Não fazendo isso aqui, olha só fazendo uma analogia do que eles faziam lá. Então, dois blocos aqui, então você tem sobre o bloco aqui as forças aplicadas, tem o que? Força peso, força normal, força de atrito e a força de tensão, né? Então você tem um diagrama dessas forças aí. Fazendo o diagrama dessas forças, olha só. Então você tem a força normal, força peso, força de atrito e a força de tração, né? Fazendo a mesma situação dos problemas anteriores, separa aí no eixo x e y, você tem lá a força menos mg seno θ, né? Menos a força de atrito, isso na direção na direção y aqui, né? E na direção x, nessa direção x que se tem a normal, menos mg cosseno θ, isso igual a zero, né? No limite de se mover, então, a gente viu lá, você tem que a força máxima é igual a μe vezes a normal, né? Como a normal aqui é mg cosseno θ, então você tem que a força de atrito é μe mg cosseno de θ, né? Então, a força menos mg seno θ, né, que é aqui no eixo y, menos a força de atrito estático. Então, substituindo esses valores da força de atrito aqui nessa equação, né, que é essa primeira equação que nós determinamos lá, então nós temos que a força é igual a menos mg seno θ menos μe mg cosseno θ, isso igual a zero. Então nós temos que a força aqui é igual a mg seno θ mais μe mg cosseno θ. Essa é a força que os egípcios tinham que aplicar aqui para subir esse bloco aqui. Ou seja, para um bloco de 2.000 quilos, por exemplo, o μe é igual a 0,4 e um θ de 52 graus, por exemplo, nós teríamos aí uma força de 2,027 vezes 10 a 4 newtons, né? Fazendo analogia, se cada pessoa pode carregar 686 newtons, então precisaria de aproximadamente 30 operários puxando esses blocos aqui. Então era assim que eles faziam, né, essa analogia para construir essas pirâmides gigantescas aí, né? Ok? Vamos continuar aqui. Agora uma outra força importantíssima, assim como a força de atrito, é a que a gente chama de força de arraste. Ou seja, quando um objeto se move através de um fluido, né, este exerce uma força de arraste que se opõe ao movimento do objeto, assim como a força de atrito se opõe
essa força também se opõe ao movimento do objeto. Então a força de arrasto depende da forma do objeto, das propriedades do fluido e da rapidez do objeto em relação ao fluido. Tipicamente a força de arrasto é do tipo força proporcional à velocidade, né? Então essas forças geralmente é proporcional à velocidade em que o móvel se movimenta, né? E uma constante B aqui, né? É onde esse B é uma constante que depende aí das propriedades do meio. Porém, para pequenas velocidades, esse n aqui ó, é igual a 1, né? Então, eu vou ter algo parecido com isso aqui, um diagrama no plano cartesiano, x, y, eu vou ter o móvel se movendo aqui, né, o objeto se movendo aqui com seu peso, né, e uma força de arrasto aqui contrária a esse movimento, que é bv elevado a n. Né? Então, imagina só, fazendo a soma dessas forças, então, tem lá mg menos bv ao quadrado é igual a ma. Então, eu tenho que a aceleração vai ser igual a g menos b sobre m, v elevado ao quadrado. Né? Na medida que o objeto cai, né, sua velocidade aumenta, né, devido à aceleração da gravidade, até que a aceleração se torne nula, atingindo aí a velocidade limite, né, que a gente chama de VL, que vai ser exatamente igual a mg sobre b elevado aí a 1 sobre n, ou seja, é só resolver essa equação aqui. Ó. Se ele chega a um limite que a sua aceleração é zero, então esse aqui é zero, então eu vou ter que B é igual a G vezes M dividido por P, né, extra raiz enésima disso daí. Então isso é outra velocidade que chamamos de velocidade de arraste, né? Considerando aí o objeto largado aí, por exemplo, caindo no ar ou dentro da água ou algo parecido, né? Geralmente então nós consideramos aí o formato do objeto, o meio fluido que ele está se movendo e a velocidade com que ele se move, né? E aí nós temos uma velocidade, uma força aqui que nós chamamos de força de arraste, que vai ser contra esse movimento, né? Ok? Vou fazer um exemplo aqui, por exemplo, olha só. Um paraquedista de 64 kg cai com uma rapidez terminal de 180 km por hora, com seus braços e pernas esticados. Letra A. Qual a magnitude da força de arraste sobre o paraquedista? B. Se n é igual a 2 e qual o valor de B? Né? Então, olha só. Então, os paraquedistas estão aqui. Determine um diagrama de força para eles, seja, ó, força, peso, força de arraste contrário, né? São só essas duas forças que atuam sobre eles, né? A letra A, qual a magnitude da força? A magnitude da força é força de arrasto exatamente igual a força peso, que vai dar, nesse caso aí, específico aí, 628 newton, né? M 64 vezes 9,8, né? Então dá exatamente 628 newton, né? E agora, letra B, se n for 2, qual o valor de B? Né? Então, qual o valor de B? Então, se a força de arrasto é igual a BV elevado a 2, então B é igual a mg sobre V ao quadrado. Né? Então, mg nós temos, V ao quadrado, V nós temos também que está aqui a velocidade, então, coeficiente aí B é 0,251 kg por metro, né? Bem simples, né? A forma de resolver parecida com a que a gente resolveu lá atrás da força de atrito, né? Então vamos resolver mais alguns exemplos aqui, aplicando as leis de Newton. Observa só esse exemplo aqui. Diz assim: sua massa é de 80 kg e você está sobre uma balança presa ao piso de um elevador. Qual a leitura da escala
Quando? Letra A. O elevador está subindo com uma aceleração para cima de magnitude A. B. O elevador está descendo com uma aceleração para baixo de magnitude A. E C. O elevador está subindo a 20 metros por segundo. A sua rapidez diminui a uma taxa de 8 metros por segundo ao quadrado. Né? Mesma coisa que a gente está fazendo. A situação é essa, né? Primeira coisa, diagrama de força. Quais são as forças que está atuando aqui? Força peso, força normal. Força peso, força normal. Certo? Então, primeira situação. O elevador está subindo com aceleração para cima de magnitude A. Então, o elevador está subindo com aceleração A. Ele quer saber qual que é a leitura que ele vai fazer lá, né? Então, eu tenho lá força normal menos a força peso é igual a massa vezes aceleração. Então, a força normal vai ser igual a massa vezes aceleração da gravidade mais massa vezes aceleração, ou seja, força normal é igual a mg mais a. Essa é a leitura feita aqui, é o que vai ser lido aqui. Né? A letra B. O elevador está descendo agora com a aceleração para baixo de magnitude A. Agora ele está descendo. Se ele está descendo agora, então eu tenho que a força normal é igual a mg menos a linha, ou seja, aqui ele está descendo agora. Se ele está descendo agora, aqui eu mudo esse sinal. Aqui positivo, aqui negativo, ou seja, menos força normal mais a força peso é igual a MA. Né? Fazendo as operações aí, eu tenho então que a força normal é igual a mg menos a. Certo? E o elevador está subindo agora a 20 metros por segundo e sua rapidez diminui a uma taxa de 8 metros por segundo ao quadrado. Né? Então tem lá que a força normal é igual a mg menos 8, né? Que é a aceleração que ele está. Então, substituindo os valores aí, eu tenho que a força normal é 1,4 vezes 10 a segunda Newton, né? Bem simples também, você só precisa lembrar dos eixos, né, as direções corretas dessas forças aí. Mais um exemplo diz assim: um quadro pesando 8 newtons é suspenso por dois fios por tensão T1 e T2. Determine cada tensão. Né? Então, o quadro aqui está preso sobre esses dois fios, formando em ângulos de 30 e 60 graus, né? E eu quero saber os valores de T1 e de T2, né? Novamente, faço desenho das forças atuando aqui no corpo, ou seja, esse bloco aqui eu tenho que força peso, tensão 1, tensão 2, né? Faço um diagrama agora no eixo cartesiano, ou seja, força peso, a força T1 inclinada a 30 graus, a força T2 inclinada aqui 60 graus, né? Então, fazendo aqui a soma das forças, T1 mais T2 mais peso é igual a força total, que é massa vezes aceleração, que é igual a zero, porque o corpo está parado. Né? Separa as direções x e y, então eu tenho lá, em x eu tenho o quê? Em x eu tenho T1 cosseno de 30 menos T2 cosseno de 60, isso igual a zero. Né? E em y eu tenho lá T1 seno de 30 mais T2 seno de 60 menos a força peso, isso igual a zero. Né? Então eu tenho que T2, isolando aqui, eu tenho que T2 é igual a T1 cosseno de 30 menos ou dividido por cosseno de 60. Né? Só isolar o T2 aqui. Né? E o T1, aí substituir isso aqui no lugar de T2 aqui. Então, eu tenho que ter um seno de 30 mais T1 cosseno de 30 dividido por cosseno de 60 vezes seno de 60, isso igual a força
peso, né? Então, resolvendo aí, eu vou ter então que T1 igual a 4 N e T2 igual a 6,9 N. É só resolver esse probleminha aqui, essas duas equações. Só resolver essas duas equações, bem simples, né? Você resolve primeiro aqui, acha T1, né? Substitui aqui, acha o T2. Ok? Bem simples também. Observa aqui o foco principal de toda a parte das aplicações das leis de Newton é você fazer um diagrama correto das forças atuando aí sobre o bloco e depois fazer a soma vetorial dessas forças aí, separando nas componentes x e y para facilitar na resolução, ok? Então, para terminar, ainda temos aqui o atrito de rolamento, né? Ou seja, os materiais reais, ou seja, pneu e estradas, estão continuamente se deformando, o que gera calor e, portanto, dissipação de energia. Assim, existe uma força de atrito de rolamento que se opõe ao movimento e depende da dissipação de energia, ou seja, então a força de atrito de rolamento é igual a μr, ou seja, o coeficiente de atrito de rolamento, né, cinético de rolamento, de atrito de rolamento vezes a força normal. Então, μr aqui é o coeficiente de atrito de rolamento e esses valores típicos para o coeficiente de atrito de rolamento são de 0,01 a 0,02 entre pneus de borracha e concreta em torno de 0,001 e 0,002 entre rodas de aço e trilhos de aço. Consequentemente, eu vou ter lá o coeficiente de atrito cinético é menor do que o coeficiente de atrito estático, que é maior do que o coeficiente de atrito de rolamento. Tá? Forças de atrito de rolamento são frequentemente desprezíveis, né, pelo o valor mínimo aí, comparado com os outros coeficientes. Né? Ok? Então é isso, pessoal. Aqui nós encerramos mais essa parte da dinâmica, né, que são as leis de Newton e suas aplicações. Se vocês lembrarem lá do nosso plano de aula, aqui se encerra o módulo 1, né? Então nós vamos fazer mais uma atividade de exercício, vou enviar para vocês como foi dos últimos assuntos, e aí nós vamos marcar então a nossa primeira avaliação para as próximas aulas, tá? Próxima semana é a semana acadêmica, né? Vocês estão dispensados, não haverá aula, então vocês têm mais essa semana para estudar, e aí na sequência nós vamos fazer então a nossa primeira avaliação, ok? Então, bom estudo e até a próxima aula.